Falar de educação, candidato, como eu falei para você, existem temas aqui no Pode Pocar que são sensíveis para a gente. Um deles é a inclusão. São mais de 133 mil pessoas com deficiência aqui no Espírito Santo, segundo dados do IBGE de 2010. Então, com certeza, esses dados hoje já estão desatualizados. Em cima dessa reflexão, quero perguntar para o senhor o seguinte: o seu plano de governo prevê essa preocupação com a inclusão, né? A inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, na educação? Como é que o seu governo, caso o senhor for eleito, vai encarar a inclusão? Sem sombra de dúvidas. Nosso programa é um programa socialista. O capitalismo é que vê no sujeito, vê no indivíduo, vê no trabalhador, no filho da classe trabalhadora. Vê ali um escravo. O capitalismo opera assim, certo? E aí ele faz a exclusão. Ele cria o preconceito. Através do desemprego, ele cria mesmo uma disputa entre os trabalhadores. Uma disputa entre os trabalhadores. Fomenta e incentiva o desespero nas pessoas, o preconceito nas pessoas, para desagregar a classe trabalhadora. O tema da inclusão, para mim, é um tema precioso. Nós precisamos de escolas em tempo integral e completamente adequadas às demandas da classe trabalhadora, dos filhos da classe trabalhadora. Prontas para a inclusão. Isso é uma possibilidade, só não é uma prioridade hoje. Só não é uma prioridade. Essas soluções são todas conhecidas e não são postas em prática, certo? Portanto, o modelo de escola em tempo integral é essencial. Para todas as escolas? Sim, isso não. Como é que ia pagar isso, candidato? Porque daí você tem que aumentar a contratação de professores, Exatamente. mão de obra, Exatamente. alimentação, Geração o de gasto, emprego. geração de emprego. Aí o gasto público é maior. E como compensar esse gasto público maior? Ótimo, porque a educação integral, a escola integral, o tempo integral, não pode ser, Felipe, uma escola modelo. Não. Tem que ser um novo modelo de escola. Modelo de escola, um padrão. Uma prioridade. Isso é a política de segurança pública. É preciso retomar as riquezas do povo. E elas são muitas. Um processo revolucionário. E é viabilizar o atendimento de cada uma das demandas da classe trabalhadora. É preciso, por exemplo, nosso programa apresenta a possibilidade para o povo decidir, em plebiscitos, tudo em plebiscito, tudo democrático, tá? Aqui nós vamos fazer propostas. É possível, por exemplo, reduzir o número de municípios do Espírito Santo de 78 para 10. As estruturas burocráticas, as câmaras municipais, que replicam... Como é que a candidata diminuir o número de municípios do Estado? Exatamente. Mas como é que o senhor acha que esses prefeitos vão encarar essa situação? Eu quero Até saber... mesmo em formato de plebiscito, o senhor acha que isso aí seria bem-vindo? Eu quero saber como é que a população vai encarar, Schneider. Explicando à população para que ela decida. Isso não é canetada de ninguém, não. Sim. É um diálogo com a população, até porque a Constituição da República assegura a fusão de municípios por plebiscito. Portanto, é o que nós faremos. E 10 é o número que nós propomos com base nos dados técnicos, porque são 10 as regiões do Espírito Santo, uma divisão que leva em conta fatores sociais e econômicos. Portanto, essa é a divisão técnica do Estado. Seriam 10 municípios, seguindo uma lógica social e econômica que deveria servir de base para o município. Mas os municípios hoje se estabelecem por outro critério. Estabelecem por critérios meramente de política local. Para ter o compadrio. É para isso que existem esses municípios todos. E aí uma Câmara Municipal copia a lei da Câmara Vizinha, por vezes a lei sai até com o nome do município vizinho, certo? E 10 secretarias, nós estamos falando do Estado com 78 municípios. 10 secretarias, muito mais do que 10. Estamos falando de mais de 700 secretarias municipais. Quantos vereadores dá isso? Como é que o Estado avança? Como que o Estado avança? Agora, o povo decide. Qual a prioridade dele? A escola em tempo integral ou a Câmara Municipal? Entende? É possível, tem o recurso e ele não está sendo destinado no local adequado. E olha que o Brasil dispõe de muito recurso, sim, privatizando as empresas, entrega recursos. O Brasil tem uma dívida que deveria ser auditada, não foi feita a auditoria da dívida pública. Certo? Dilma Rousseff se recusou a fazer a auditoria da dívida pública no Brasil. E uma auditoria provaria que essa dívida está quitada desde 2012, segundo Maria Lúcia Fatorelli, que é auditora fiscal. Ou seja, são técnicos da auditoria fiscal, da auditoria cidadã da dívida. Vários. Ela apenas preside, o movimento. Nos dizendo, está quitada a dívida. Nós estamos pagando.
Metade da riqueza do Brasil, metade vai para pagamento de dívida. Então, uma dívida que não existe, está quitada. É o rentismo, os banqueiros estão mamando, estão sugando cada centavo. E esse governo brabo que está aí, esse presidente, certo? É um entreguista completo das nossas riquezas. Um entreguista das nossas riquezas. Então, eu estou dizendo o seguinte, primeiramente é preciso encerrar com esse modelo que nós temos, da metade do orçamento, a metade. E pagamento de dívida não existe. Mais 51% foi a fatia do orçamento para pagamento de dívida ano passado. Certo? Assim não prospera. Tem na lei de responsabilidade fiscal. Não tem nada de responsável aí. É um nome bonito. Para a contra-reforma que foi feita. Nessa legislação, lá dos idos do governo FHC, que não foi desfeita nos governos do PT também, mas é de FHC essa lei, ela vai dizer o seguinte, um nome bonito, lei de responsabilidade fiscal. Ela vai dizer o seguinte, da metade do que for arrecadado, já descontada a metade que foi para os banqueiros, né? A metade que fica no caixa, 50%, no máximo, para a folha, pagamento de servidores. E a outra metade para mobiliário e contratações. Ou seja, é um jeito de entregar o dinheiro que deveria estar pagando professores, estar construindo escolas, entregar nas mãos de empresários capitalistas locais, para eles ganharem, certo? Com a metade da metade que fica. 25% de tudo que é arrecadado vai direto para essas licitações totalmente suspeitas, para concessões, terceirizações, o modelo de OS da saúde. E nós não temos uma saúde de qualidade. Mas o Estado gasta uma fortuna entregando a unidade de saúde para uma OS, que é uma empresa privada. Isso tem que mudar radicalmente esse nosso modelo. Um serviço público, verdadeiramente público, em que os trabalhadores da saúde vão decidir vão gerir aquela unidade de saúde. Certo? Eles é que conhecem desse segmento. E assim também na educação. Nós defendemos, por exemplo, a eleição dos diretores das escolas pela comunidade escolar. Isso tem que estar na Constituição. Porque é moda dentro de um governo é assim, sai o governo, entra outro é diferente. Nós temos que estar na Constituição do Estado. Certo? Isso é democracia para nós. Pode,